Boa noite a todos. Graças e paz, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Separamos uma palavra hoje que o Senhor me deu. Está no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 13. No versículo 24. O título aqui, que está neste capítulo, nesse versículo, é a parábola do joio. Encontraram? Amém. Amém. Vamos lá? Diz assim: Jesus lhe contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-o em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças, te rendemos toda a autoridade, Pai. Tu és santo, Pai, e nós cantamos isso aqui, Pai. Tu és Senhor, Deus. Nós cantamos isso aqui. Agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tranquiliza a nossa alma, Senhor. Tranquiliza a nossa mente, Senhor. Tranquiliza os ouvintes aqui esta noite, Senhor. Leve a paz a cada um, Senhor Deus. E nos ensina um pouco da Tua palavra esta noite, Pai. Traga uma porção, Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. E usa a minha vida, Senhor, como o Senhor tem usado a de tantos que sobe aqui nesse altar, Senhor Deus. Porque sem Ti, Pai, literalmente, nós não somos nada, Senhor Deus. É assim que nós oramos, Pai, e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida. E quando o Senhor me deu essa palavra, fiquei meditando nela. E no primeiro versículo desse capítulo, descreve que o Senhor, ele saiu de casa e foi para o mar. E ali, uma grande multidão, como sempre, acompanhou o Senhor. É no capítulo 13, logo no começo. Tá? E diz que uma grande multidão ali acompanhou o Senhor. E ele entrou num barco e sentou ali naquele barco. E essa grande multidão que estava ali, né, ela procurou um lugarzinho e foi escutar o mestre, esperar dele, do santo, alguma coisa para aprender com ele. Viver em Cristo, viver em Jesus, é criar expectativa de algo que Ele pode nos ensinar, ou de algo que Ele pode fazer. Então, querido, esta noite,
Tenha expectativas no que o Senhor vai nos ensinar. Não perca seu tempo aqui. Com muito respeito eu falo a vocês. Entre por essa porta e crie expectativa, porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor, Ele está aqui, amém? Então crie expectativa, espere algo da parte de Deus para a sua vida esta noite. Algo transformador para a sua vida. O Senhor tem muito a te ensinar, a me ensinar, como foi ontem falado na ceia. O Senhor tem algo a fazer esta noite na minha e na sua vida, amém? E partindo desse princípio, quando chegamos nesse versículo que nós lemos, o Senhor ele começa a dar vários exemplos por parábolas àqueles que estavam ali perto. E o que eu achei mais engraçado nessa passagem do Senhor, que ele estava em alto mar, ou seja, na beira do mar, mas estava falando de plantações. É algo interessante, né? Nos tempos de hoje, poderia até falar, alguns teólogos, doutores, podia até falar que era um texto fora de contexto, né? Poderia falar, né? Mas é o mestre, é o santo dos santos. Não pode se falar nada, porque ele muda toda a história, amém? E ali ele começa a falar sobre algumas passagens do joio, algumas passagens do semeador. Mas o que me chamou muita atenção é que ele fala sobre o reino. E eu tive a curiosidade de pegar esse capítulo 13, do começo até o fim, ler ele, e por 10 vezes o Senhor Jesus, ele fala para aquele povo a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. Então, essa parábola que acabamos de ler aqui, a síntese, o ponto mais alto é o reino. Porque o que importa para o Senhor, querido, o que importa para Ele é o reino. É isso que importa para o Senhor. É isso que importa para Ele. Então, querido, que o meu louvor, que a minha pregação, que o acolhimento que eu tenho aqui, ele seja para o reino. Que o amor, que a mão que eu estendo aqui, que o abraço que eu externo aqui, que a minha vida, ela seja para o reino. Porque esse é o foco principal de Cristo aqui na terra. Os 3 anos e meio, possivelmente, que ele passou evangelizando o povo, ele pregou a respeito do reino de Deus, um governo sobre as nossas vidas. E o reino dos céus. Olha o que diz em Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galileia e ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. A prioridade do Senhor, querido, aqui na terra, foi pregar a respeito do reino. Então, o meu louvor, vou ser repetitivo novamente, a minha pregação, a tua eloquência aqui em cima, querido, o meu abraço de obreiro aqui fora, no final do culto, as minhas conversas, o meu apresentar, quando eu sair daqui, quando eu for trabalhar amanhã, não mais, quando eu for trabalhar amanhã, quando eu chegar em casa, tudo isso seja para o reino de Deus, para o reino dos céus. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, querido, amém? Você pode aplaudir o Senhor por conta dessa verdade? Aplauda esse Deus, querido, por conta dessa verdade. Aplauda esse Deus. Em cima dessa verdade, eu tirei algumas lições que aprendemos nesse texto para o dia de hoje. E a primeira dela é: o Senhor escolhe uma boa semente. Versículo 24. E diz assim o versículo: Jesus contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus, olha o reino dos céus aí, é como um homem que semeou boa semente. A boa semente são os filhos do reino, querido. E o grande semeador Jesus Cristo, ele nos escolheu, ele nos separou como boa semente do reino dele, amém? Olha o que diz João 15:19, coloca aí, Ogu, para a gente fundamentar isso na palavra do Senhor. João
15:19. Naquele tempo, querido, era comum a prática da agricultura. Então, todos que estavam ali, mesmo naquele meio ali, sentado ali junto ao mar, conhecia isso. E olha o que diz em João 15:19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. O bom semeador, querido, ele escolheu a mim e a você. Jesus, ele escolheu a mim e a você. Não foi eu e nem você que o escolhemos. Foi ele que nos tirou do mundo. Foi ele que foi lá e com a pinça dele... Muitas vezes eu fico pensando, sabe, na questão literal da coisa. Porque Deus, ele é soberano. Jesus Cristo, ele é soberano. E muitas vezes eu fico pensando como Deus vem com a mão dele e nos tira do mundo e nos separa com a boa obra dele. O Senhor nos escolheu, querido. Foi ele que nos escolheu. O semeador, ele conhece a boa semente, amém? 2 Timóteo 2,19 diz o quê? Entretanto, o firme fundamento do Senhor permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Querido, um semeador, para ele plantar algo, ele tem que conhecer. E a palavra do Senhor diz que a semente era boa. Então guarde isso no seu coração. O Senhor te conhece como essência. O Senhor conhece você no profundo. O Senhor conhece o teu íntimo. Foi por isso que o Senhor te separou, porque Ele te conhece. Ele tirou você do mundo como boa semente para plantar no campo dEle, porque assim diz a palavra, amém? Olha só, querido. Esse é um primeiro ensinamento que a gente pega nessa palavra, que o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu como boa semente. E glória a Deus por isso. Um segundo ensinamento, querido, é que a gente fique, tanto eu e você, dentro dessa parábola que o Senhor conta aqui, que eu e você ficamos atentos com a investida do diabo. Porque nesses dias de hoje, muitos acham que ele não existe. E aí é um ledo engano nosso como cristão. Porque a palavra, ela nos ensina que ele está ao nosso derredor. E a palavra diz aqui, querido, no versículo 25... Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. A gente vai tirar algumas lições daqui. O diabo, ele existe, querido. 1 Pedro 5, 8, 9 diz assim, só a primeira parte. Sejam sóbrios e vigiem. Irmãos, vigiem. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Porque o calça curta, o chifrudo, aquele que não toma banho, o mentiroso, ele é pai da mentira, querido. Eu ouvi essa palavra há muito tempo. E quando eu ouvi pela primeira vez, mas isso é a pura verdade. O diabo, ele é bom no que ele faz. Enganar, mentir, provocar situações, levar discórdia. Tudo isso é obra do maligno. Então, querido, fique atento com ele. Olha só o que diz a palavra. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou. Semear, querido, quer dizer o quê? Produzir, procriar, deitar uma semente em uma terra. Olha o que diz o versículo. Veio o diabo, o inimigo, e semeou o joio. Na onde ele semeou o joio? No versículo 25.
no meio do trigo. E o que me chamou mais atenção, ele não permaneceu no lugar. Diz a palavra do Senhor, põe aí, Igor, no Mateus 13, 25, para a gente dar uma olhada. Olha o que diz a palavra. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou, jogou a semente, o joio, no meio do trigo e se foi. Sabe aquela situação que do nada acontece nas nossas vidas? Do nada está tudo bem na família, está tudo bem no emprego, está tudo bem na igreja, vamos colocar a igreja também, porque faz parte. Se eu levar a fundo aqui, essa palavra é para a igreja. Só que o que o Senhor colocou no meu coração é para o nosso dia a dia, tá? Mas o que o Senhor está falando aqui é para a igreja dele. Mas diz a palavra que ele semeou, ele jogou, e ele saiu, e ele se foi. Tipo assim, ó, eu quero ver ele se arrebentar agora. Pá. Hoje eu estava ouvindo um pregador, ele trabalhava com casais. E ele falou que um dia ele foi resolver um problema de um casal, e a briga era por conta de uma bisnaga de creme dental. A briga se instalou no meio do casamento. Ele chegou lá e o casal falou, olha, ele falou, vou dar risada de vocês, porque eu estou com sono. Esse não é o motivo. Vamos fazer o seguinte, vou resolver o problema. Vocês querem resolver o problema? Aí o casal falou, eu quero. Então, eu vou comprar um creme dental para você e um outro para você. Aí, às vezes, o pastor até ele fala aqui que um gosta de apertar em cima, o outro gosta de apertar. Aí ele falou, você aperta no meio. Você aperta, vai. Então, o diabo ele foi lá, querido, e jogou a semente. Produziu algo ali, jogou aqui. Aí, e essa é a função dele. Essa é a função do diabo, não espere nada dele. Ele jogou no meio do trigo, querido, só o que não presta. A intenção dele era acabar com tudo. A intenção do diabo na minha e na sua vida, querido, olha, é quebrar, é arrasar, é não fazer com que eu e a minha esposa e a minha família não venha mais para a igreja. Esse é o ponto principal, é arrancar nós daqui. Não sei se você consegue entender isso, mas a vontade dele é arrancar eu e você dos pés do Senhor. Essa é a vontade do diabo. Não quer o povo que está lá fora, porque diz a palavra do Senhor que o mundo jaz É a Bíblia que diz isso. Então a vontade dele é o que? Acabar com tudo. Arrumar briga, contenda, querido. Liga o alerta. 1 Pedro 5, 8, 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É isso, querido. O Senhor está nos alertando para alguma coisa aqui. Como família, como os irmãos em Cristo, como igreja, como povo dele separado, amém? Nós somos um povo separado, querido. Foi ele que nos escolheu como boa semente. Acabei de ler agora. O Senhor nos tirou do mundo como boa semente. Ele viu em você coisa que o mundo não vê. Ele viu em mim coisas que ninguém viu. Ele viu em você, pregador, em você, levita, em você, obreiro da casa, em você, membro dessa igreja. Coisas que o mundo não consegue ver, só ele viu. Porque diz a palavra que ele sonda o íntimo e o profundo, querido. Só ele pode fazer isso, amém? Então, querido, fique atento. Fique atento porque o diabo ele foi lá e semeou o que não prestava, querido, no meio do trigo. Tem joio aqui? Amém, glória a Deus, não tem joio, só tem trigo, e glória a Deus por isso. Mas se tiver, diz a palavra do Senhor, que deixai, deixai crescer junto. Mas nós vamos chegar lá.
Nós vamos ver algumas propriedades aqui do joio, querido. Dentro dessa parte aqui, ficar atento com as vestidas do diabo, nós vamos ver o que é o joio. Eu comecei a cavar em cima desse cara aí. Eu falei, eu preciso... Porque o Senhor quer nos ensinar muita coisa, porque a prioridade dessa mensagem é o quê, querido? É o reino dos céus. O Senhor está nos alertando aqui, querido. A prioridade do Senhor nas nossas vidas foi nos chamar para o reino dos céus, amém? Olha qual que é as propriedades do joio, do que o diabo jogou lá. O joio, ele só tem aparência de trigo, mas é joio. Então, ele vai totalmente contra o que a palavra do Senhor diz. Em 1 Samuel 16, 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considerei a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe o que isso quer dizer? É que o joio, ele não tem essência. Ele só tem aparência de trigo. Ele só tem aparência, mas ele não tem essência. E isso, só quem vê é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Agora o Senhor está nos dando um alerta para o nosso dia a dia, querido. O Senhor está nos alertando como povo dele, amém? E diz assim, olha, o joio, ele é muito rígido. E ele não se curva nunca. Vai totalmente fora o que a palavra do Senhor também nos ensina. Domingo passado aqui foi ministrado a respeito de Jairo. Quando eu li a respeito dessa característica do joio, eu falei, cara, Jairo era trigo, cara. Porque o joio, ele é rígido, ou seja, ele é duro de coração. E ele não se curva. Qual foi a primeira postura de Jairo, ao saber que o Senhor estava ali? Diz a palavra do Senhor em Mateus 9,18. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou-se a ele, ajoelhou-se diante do Senhor. É isso que diz aqui? Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Então, é o que foi pregado aqui domingo. Um chefe, um conhecido, com patente alta, conhecedor da lei, conhecedor de tudo. Todo mundo tinha ele como referência. Ele chegou no Senhor e se curvou. Ele falou, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, diante de ti, não vale nada. Eu dependo totalmente de ti. Porém, o joio, querido, ele não pensa, ou a propriedade dele não é essa. O joio, ele é duro, e ele não se curva. Mas ele estava ali no meio do trigo. Com algum propósito, ele estava ali no meio do trigo. O joio, ele não produz nada de bom. E eu fui a fundo procurar isso e realmente ele não produz nada. Até hoje, não tiveram nada. Sabe, pastor, que disse assim, ó, o joio, o bom dele é isso aqui. Ele só veio só para azedar a vida do trigo, mais nada. E isso aqui, querido, a gente tem que sinalizar quando está perto da gente, quando se aproxima da gente. Quando vem nos nossos pensamentos alguma coisa, o joio hoje na nossa vida pode ser um pensamento que o maligno joga. Um dia me falaram isso e me falaram dessa forma para mim, fala, muitas vezes o diabo ele vai falar no seu ouvido. E por incrível que pareça, querido, isso é mais pura verdade. Ele vai falar coisas para mim e para você. Entendeu? Vai provocar em mim e em você situações que não é verdade. Mas ele vai jogar o joio dele. É o joio do diabo, querido. É a forma que ele tem de atuar hoje. É jogar pensamentos malignos na nossa mente. É vozes. Sabe?
Ou você acha que é diferente? Ou eu estou falando com pessoas aqui que nunca teve esse tipo de situação com elas? O diabo ele tem as suas formas de agir, querido. O diabo ele tem as suas formas de agir. E a gente tem que ficar muito atento. Tem que ficar muito vigilante. Hoje a gente está no universo 5G. Está chegando aí. O negócio vai ser muito rápido. Está se falando isso por todos os cantos. Uma pregação minha aqui, daqui a 1 segundo, 2, 3, 4, 5, já vai estar batendo lá fora. Muitas pessoas estão ouvindo isso aqui. E isso é sério. Quantas vezes a gente ouve pessoas perguntando as coisas tão fúteis para pastores responder. E muitas vezes não estão preocupados com a santidade. Estou falando isso aqui por quê? Porque o diabo fica colocando coisinha, bobeira, sabe, na nossa mente, como povo de Deus. O negócio é sério. O Senhor nos chamou como povo separado dele, pessoas para influenciar outros povos, pessoas para resgatar pessoas para investir na vida espiritual das pessoas para trabalhar na vida espiritual dela, na vida emocional. Não para ficar brincando do que é e do que não é. A Bíblia é clara, querido. A Bíblia ela é clara. A Bíblia ela diz assim: o meu povo, ele peca por não examinar as Escrituras. Você vai saber até onde isso agrada a Deus, até onde não agrada a Deus. Mas hoje, as pessoas procuraram meios, sabe? E muitas vezes eu vejo isso. Eu vejo que é o diabo colocando, sabe, bobeirinha na cabeça do cristão. Nós somos um povo, querido, que Deus ele derramou inteligência sobre as nossas vidas. Você e eu, nós temos que criar hábitos, queridos, de buscar primeiro a presença de Deus. Hábitos de examinar a palavra dele. Hábitos santos. Porque quando você busca isso, você se reveste. Você começa a sinalizar coisas que não vêm de Deus, que não provém de Deus aquilo ali, que é pura obra do inimigo. Para o quê? Para nos tirar da presença do Senhor. Os homens, eles viram o que foi plantado, e eles falaram para o Senhor. A importância, querido, de que eu e você, a gente consiga sinalizar aonde o diabo está influenciando a nossa vida aqui na terra. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na igreja. É necessário, querido, que eu e você ficamos atentos, vigilantes a tudo o que está acontecendo. É necessário isso. O joio não produz nada. Olha o que diz em Mateus 7, 19 ao 20. Tudo o que o Senhor descreve aqui, o joio não faz. Aquilo que o diabo plantou no meio do trigo. Toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. O joio, ele não produz nada. O diabo jogou aquele cara no meio do trigo. O joio, ele fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido, preso às coisas terrenas. 1 João 2,15.
Não amei o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. É assim que diz a palavra. Querido, isso é sério. O joio, ele fica mais enraizado. Ele é difícil de tirar. Ele é difícil de arrancar. Ele fica mais difícil de ser colhido. Porque as raízes dele vai se esparramando. Foi por isso que o Senhor fala, olha, não tire o joio agora, senão você vai arrancar o trigo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esses, queridos, são os pontos negativos, se é que eu posso dizer isso, as propriedades do joio. Aquilo que o diabo jogou no meio da plantação de trigo, foi tudo isso aqui, tudo que não presta. Tudo que não tem produtividade nenhuma. Mas com algum propósito, o diabo jogou ali. Mas com algum propósito, o diabo jogou no meio do trigo. Fica atento, querido, vigie. Vigie ao seu derredor. Vigie o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Quantas pessoas, muitas vezes eu converso com elas e elas são frustradas por alguma coisa que aconteceu e porque ela deixou invadir dentro do coração dela algo que não era uma verdade. Que ela não procurou saber, ela não procurou conversar, ela não procurou dialogar. Tudo isso por quê? Porque o diabo influenciou ela. Não vá pensando, querido, que na forma litúrgica aqui, ou literal, perdão, vai acontecer isso, sabe, do diabo ir lá e literalmente vir. Não, a gente tem que pegar esses ensinamentos e colocar em prática no nosso dia a dia, no que a gente ouve, no que a gente está vivendo no nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho. É importante, querido, que você fique atento com isso. Porém, olha só a propriedade do trigo, as qualidades do trigo. O trigo, ele se curva com facilidade. O trigo, ele produz muitos frutos. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. João 15:16. João 15:16 diz: vocês não me escolheram, mas eu o escolhi, para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Essa é a diferença, querido. Essa é uma das diferenças entre o joio e o trigo. Nós fomos chamados, queridos, para dar frutos, e bons frutos, sabe? Chamados pelo Senhor, escolhido por Ele, para dar bons frutos. O trigo, quanto mais duro, mais fácil de colher. Filipenses 3:20. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais maduro, querido, essa é a verdade. Nós esperamos por essa hora. Nós esperamos pela vinda do Senhor. Quanto mais nos aproximamos da palavra, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos dele, nós sabemos que é chegada a hora. O Senhor, Ele virá. E Ele vai nos buscar. E Ele vem nos buscar. Porque diz a palavra que nós não somos daqui. A nossa cidadania é nos céus. Diz a palavra do Senhor. Então, querido, essa é a diferença. O joio, ele fica enraizado. Ele quer permanecer aqui. Ele acha que tudo tem que ficar aqui. Mas o trigo não. O trigo, quanto mais maduro, querido, mais ele entende que o tempo dele, querido, está por vir. O Senhor, Ele está voltando. E Ele vai vir buscar. Amém?
terceiro ponto, tudo está sobre o olhar do Senhor. No versículo 27 de Mateus 13 diz: os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Identifique, querido, o que está acontecendo de errado na sua vida. Identifique o que está acontecendo de errado. Identifique. Esses homens aqui, eles viram que tinha alguma coisa fora do normal ali naquela plantação. Eles perceberam que não tinha, que aquilo que brotou ali não tinha sido o seu Senhor que tinha plantado. Mas identifique isso, mas conte para Deus. Porque assim, quando você identificar isso, você vai ficar mais, eu posso usar essa palavra, você vai ficar mais esperto com a situação. Você vai ficar mais atento com a situação. Você vai ficar mais, uma outra palavra que a gente usa muito aqui, você vai ficar mais ligeiro. Mas conte para o Senhor. Mas conte para Ele o que está acontecendo. Conte para Deus o que está acontecendo. Conte para Ele o que você está vendo ao seu redor. No meio da sua família, no meio da sua casa. Conte para o Senhor. Ele vai te dar a resposta, amém? E diz no versículo 28 que o Senhor viu. O inimigo fez isso. Sim, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Tudo está sobre o olhar do Senhor, querido. Todas essas coisas que acontecem parece meio que um paradoxo muitas vezes, né? Nós falarmos para o Senhor aquilo que Ele está vendo, mas é isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que contar para Ele, sabe por quê? Porque o Senhor Ele não quer que eu e você coloque a mão em algumas coisas. O Senhor não quer, querido, que eu e você coloque a mão em algumas coisas. Não quer. No versículo 29 diz: e ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. O trabalhar, querido, é de Deus. O trabalhar, querido, é dele. Sabe por quê? Porque muitas vezes, situações que acontecem na minha e na sua vida, a gente quer tomar uma justiça, quer tomar uma ação, que Deus não quer aquilo. Que Deus não quer que faça daquela forma. Eu vou te dar um exemplo, claro. Em Atos dos Apóstolos, no versículo 9, no capítulo 9, diz que Saulo, ele pediu cartas, e o que respirava dentro dele era raiva de morte contra os discípulos de Cristo. Naquele período, Saulo, ele ainda não tinha tido encontro com o Senhor. E ele invadia casas contra o povo de Deus. Eu quero te perguntar, nesse período, o que Saulo era? Ele era um joio ou era um trigo, na visão humana? Era um joio, querido. Não produzia nada. Tudo que produzia era contra o povo de Deus. Tudo que ele produzia era a favor da morte do povo de Deus, para acabar com o evangelho. Tudo o que ele fazia. Mas só que o olho de Deus, ele via algo diferente na vida de Saulo. Foi aquilo que o pastor pregou ontem. E olha no que Saulo transformou. Porque o trabalhar é do Senhor, querido. O trabalhar não é meu e nem seu. A minha função e a sua função é o quê? É sinalizar, identificar aquilo onde está tendo um problema, onde está tendo uma situação, onde está causando uma situação. E a gente levar isso para o Senhor. Levar isso para o Senhor. Falar para o Senhor: olha, Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Porque na visão humana, querido, todos aqueles homens que eram atormentados por Saulo, eles queriam a morte de Saulo.
Porque quando o Senhor visita Ananias, Ananias disse: Senhor, tu quer que eu vou lá e receba aquele cabra que está atentando contra a vida do teu povo? Mas o que o Senhor falou? Não, esse daí é um servo meu, é um vaso meu. A nossa função como servo de Deus, como semente boa, é o quê? É você ver, querido, aonde as coisas estão azedando. O perigo que você muitas vezes está passando, porque diz a palavra que o diabo ele está ao nosso derredor. E você contar para quem? Para o Senhor. Contar para esse Deus maravilhoso. Contar para Ele, querido, o que está acontecendo na tua vida. Conta para Ele a aflição que você está vivendo. Conta para Ele as pessoas que estão vindo para te prejudicar. Conte para o Senhor, mas conte para o Senhor com coração, querido, resgatador, em nome de Jesus. Não conte para o Senhor, olha, Senhor, pega ele, quebra ele. Não conte não. Fala, Senhor, alcança essa vida. Alcança esse daí que está me prejudicando. Alcança essa vida, Senhor, que está me causando mal. Alcança ele. Por quê? Porque esse mesmo amor que alcançou você, querido, vai alcançar esses aí. Vai alcançar essa situação. Porque tudo, querido, é para o reino de Deus. Todas as coisas, querido, é para o reino dos céus. Amém? Então conte para o Senhor, querido, porque Ele tem a última resposta, querido, das nossas vidas. Conte para o Senhor, querido, porque vai chegar uma hora, querido, que o Senhor ele vai colher aquilo que Ele plantou. Amém? Versículo 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem o joio, amarre-os em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. O Senhor vai colher, querido, aquilo que Ele plantou. O Senhor vai buscar essa igreja. O Senhor vai vir nos buscar. Esse tem que ser um anseio maior das nossas almas. Nós cantamos aqui que Ele é um rei. Para ser um rei precisa ter povos. Nós somos o povo desse rei. E esse anseio, querido, de ter uma vida eterna com esse rei, ele tem que brotar todos os santos dias das nossas vidas. O Senhor ele vai vir nos buscar. É isso que diz essa palavra. Que Ele vai colher aquilo que Ele plantou, a semente boa que Ele separou para dar frutos aqui na terra. Ele vai vir buscar nós como povo dEle, como igreja dEle. E esse sorriso tem que ser estampado no seu rosto, porque é isso que nos traz esperança, querido, de um dia estar com o Senhor na glória. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Todos nós, independente de ser branco, preto, rico ou pobre, nós vamos ter aflição, se você é cristão ou não é. Todos nós, diz a palavra do Senhor. Mas o anseio da nossa alma, o anseio da minha alma e da sua alma essa noite tem que ser isso. O que não é mais pregado. Que o Senhor ele vai buscar a sua igreja. Que o Senhor ele vai vir me buscar, vai vir te buscar. A palavra do Senhor diz que no tocar da trombeta, os que estão adormecidos, eles vão subir primeiro, vão vir. Então, sabe, todas aquelas pessoas que morreram, que você gostava, que estavam em Cristo, nós vamos nos encontrar. Diz assim a palavra do Senhor, querido. Essa palavra é uma palavra de esperança para você. Não espere justiça do homem aqui na terra, querido. Não espere coisa alguma aqui nessa terra. Espere do Senhor. Espere a justiça dEle, querido. Espere a justiça do Senhor. Apocalipse 22, 12 diz: eis que eu venho em breve.
e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que ele fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pela porta. Assim diz o Senhor para mim e para você, querido. Fique atento, sinalize. Tenha certeza que o Senhor te chamou como boa semente. Ele te escolheu. Não se menospreze, não se diminua. O Senhor, Ele te escolheu, Ele tirou eu e você do mundo, querido, como semente boa, como os filhos do reino, porque o Senhor, Ele tem um grande propósito na minha e na sua vida, amém? Mas porém, querido, nós vamos passar por momentos difíceis na terra. Fique atento, vigie a sua casa, vigie a sua família, vigie a sua conduta, vigie ela. E quando você enxergar alguma coisa que está fora da rota, conte para o Senhor. Tenha um momento a sós com Ele. Fale para o Senhor aquilo que você conseguiu enxergar que está errado. Conte para Ele. Porque o Senhor vai trazer uma resposta. O Senhor vai vir com a resposta dos céus para mim e para a sua vida. Amém? Queria te convidar a se levantar, que eu quero orar com você essa noite.